Olá, meus alunos, tudo bom? Nossa aula hoje nós vamos trabalhar os regimes totalitários. Para ser mais exato, os estados nazifascistas. Vamos ver a origem do fascismo, o que é um estado fascista, como esse fascismo se espalhou, as comparações, semelhanças e diferenças entre fascismo e nazismo, tá certo? Agora sim, quando fala regimes totalitários, nem todo regime totalitário é fascista. Tá? Mas todo fascismo, todo regime fascista representa um regime totalitário. Espero que no transcorrer dessa aula vocês consigam entender o que eu estou falando, tá bom? Então vamos começar. Seguinte, o fascismo ele surge na Itália, com esse rapaz aí que está de braço levantado na imagem, é o italiano Benito Mussolini. Ele é o pai do fascismo, tá certo? Então a Itália é o berço do fascismo, desse estado totalitário. E depois o fascismo ele se espalha pelo continente europeu, chegando ao poder em 3 países europeus. Chegou ao poder na Alemanha, por Hitler, esse outro senhor que está aí na imagem, um pouquinho mais famoso do que o Mussolini, né? O Hitler, ele cria o nazismo, né? Que é o fascismo alemão, tá certo? Então, na Alemanha, o fascismo vai ser chamado de nazismo. Em Portugal, foi implantado por um ditador chamado Salazar. Por isso que o fascismo português é chamado de salazarismo, tá certo? E na Espanha foi implantado depois de uma violenta guerra civil, a Guerra Civil Espanhola, tá certo? E foi promovida pelo general Franco, tá certo? E aí por isso que na Espanha o fascismo é chamado de franquismo. Então cuidado, franquismo, salazarismo, nazismo são formas de regimes fascistas, que é um regime totalitário. Aí o que você pode me questionar já no primeiro momento? Professor, o que é um regime totalitário? Senhores, é um regime que não existe estruturas democráticas. Vocês imaginam hoje no Brasil, você tem direito de liberdade de expressão, você pode opinar, temos liberdade de imprensa, temos liberdade de produção artística, né? Você tem direito de votar, você tem direito a se candidatar, não é isso? Nós temos liberdade de ir e vir, liberdade à propriedade privada, não existe censura, tá certo? Então isso é uma democracia. Em um estado fascista, isso não existe, meninos, porque é um estado totalitário. Só que existem estados totalitários, como nós vamos ver depois, como o estado da União Soviética, o estado da China, atualmente da Coreia do Norte, tá? Que são ditaduras, são governos totalitários, entendeu? Então existem regimes totalitários que não são fascistas, mas que por não ter democracia, é um regime totalitário. Então guardem isso na cabeça de vocês. Se quiserem fazer uma comparação um pouquinho errada, mas não deixa de ter uma certa semelhança, vocês devem lembrar que existe lá na Idade Moderna um tipo de Estado chamado Estado absolutista. Vocês lembram que todos os poderes eram concentrados nas mãos do rei? Era similar a um Estado totalitário, ok? Então já sabem, o fascismo é um Estado totalitário, que não existem estruturas democráticas, e nesse Estado fascista se originou na Itália, criado por Benito Mussolini, depois chegou na Alemanha, por Hitler, chamado de nazismo, e depois nos países ibéricos, Portugal e Espanha, que era o salazarismo e o franquismo, ok? Então o que nós vamos ver agora? O que caracteriza um Estado fascista? Primeiro, unipartidarismo. Só existe um partido, meninos. Vocês podem ver que hoje no Brasil nós temos o pluripartidarismo, nós temos partido de direita, partido de esquerda, partido de centro, partido ligado à questão ecológica. Então são partidos de vários tipos, de várias ideologias, representando vários grupos sociais. No Estado fascista isso não existe, apenas um partido, que é o Partido Fascista, que é um partido que ele é, acima de tudo, nacionalista. Tá? Eles pregam um discurso por Deus, pela pátria, pela família. Tá? Ele se mostra como protetor da nação, certo? Eles cultuam a guerra, daí uma característica chamada de militarismo. Eles valorizam a indústria bélica, tá certo? Eles têm todo um controle, uma censura da educação, da imprensa e da produção artística, porque eles usam tanto a educação como a imprensa, como a produção de filmes, de teatro, de músicas, para glorificar a figura do chefe, do líder político. Por exemplo, na Itália, né, era Benito Mussolini, na Alemanha, como vocês estão vendo aí, né, era Hitler. Então eles tinham toda uma propaganda oficial, né, para formar o que nós conhecemos como culto ao chefe.
não é esse cultuar a figura do chefe como o salvador da pátria. Então é um Estado, meninos, que tem apenas um partido político, tá certo? Eles cultuam a guerra, eles priorizam a indústria bélica, eles censuram, eles controlam a educação, eles controlam a imprensa, eles controlam, né, a produção artística, eles têm toda uma propaganda, não é, que é ligado a mostrar o chefe como grande salvador da pátria. Eles defendem um Estado interventor que controla a economia. O nacionalismo que eles pregam, aquele nacionalismo que tu ama a tua pátria, que tu ama, né, o teu país, mas é um nacionalismo extremista. Aquele que não segue tua ideologia, que não segue teu partido, que não representa a tua nação, é considerado inimigo, que é o nacionalismo xenófobo, ou nacionalismo extremista, ok? Tem uma característica aí que vocês estão vendo, chamado de corporativismo. O que é isso? O Estado, ele controla os trabalhadores. Controla de que maneira? Controla os sindicatos, proibindo greves, proibindo manifestações, onde o Estado, ele aparece como um intermediador que vai promover um diálogo entre o trabalhador e o patrão, para gerar alguns tipos de direito aos trabalhadores, mas sempre mantendo os trabalhadores sob o controle do Estado. É o chamado corporativismo, uma característica que vai ser muito utilizada aqui no Brasil por um rapaz que nós vamos trabalhar numa outra aula, chamado Getúlio Vargas, tá bom? E como o fascismo, meninos, teve o apoio da alta burguesia, dos homens mais ricos, né, dos respectivos países, podemos dizer que o fascismo representa uma ditadura de direita, porque a base social que leva eles ao poder, que financia os partidos, é uma base mais elitizada, o que caracteriza um partido de direita. Mas não estou afirmando, e tome cuidado com isso, nem toda direita é fascista, tá certo? Do mesmo jeito que tu não pode afirmar que nem toda esquerda é comunista. São conceitos que as pessoas até hoje confundem, não é? Dizer que o fascismo é de direita é porque ele teve um financiamento da alta burguesia para chegar ao poder. E por que a burguesia financiou o fascismo? Vou já explicar. Então, todo partido que tem como financiamento assim, uma base social mais rica, podemos dizer que é um partido de direita. Mas, repito, nem toda direita é fascista, assim como nem toda esquerda é comunista. Bem, essas características que eu falei para vocês são características de um Estado fascista. Vale para a Itália, para a Alemanha, para Portugal e para a Espanha, onde teve governo fascista. Porém, detalhe importante, observação importante. O nazismo, que é o fascismo alemão criado por esse rapaz chamado Adolf Hitler, tinha 3 características que só eram do nazismo, que não era do fascismo. Então as características que eu vou falar agora para vocês são características apenas exclusivas do nazismo alemão, que é o arianismo, que é uma ideia que Hitler defendia a superioridade da raça branca, pura e germânica, onde essa raça branca e germânica, ela não pode se misturar com as outras raças que são inferiores. E ele prega até a chamada limpeza étnica, limpar, ou seja, limpar o mundo das raças inferiores. Daí vem outra característica, chamado antissemitismo. Não sei se vocês lembram do povo judeu, que é um povo semita. Então Hitler, ele vai pregar todo um discurso de raiva contra o povo judeu, culpando os judeus pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, culpando os judeus, como vimos em aula anterior, o porquê da Alemanha ter sido o país que mais sofreu com a crise de 29. Então, toda a culpa, toda a crise que a Alemanha sofreu com a derrota na Primeira Guerra e com a crise de 29, Hitler afirmou que a culpa era do povo judeu e fez toda uma propaganda sobre isso. É o que nós vamos chamar de antissemitismo, tá? E junto com esse antissemitismo, nós vamos ter o Holocausto, que eu acho que vocês já viram filmes sobre isso, que é a construção dos campos de concentração, onde serão campos de trabalho forçado e depois campo de extermínio em massa, onde a maioria das pessoas que morreram nos campos, alguns afirmam que todos, no total foram 10 milhões de pessoas, onde 10 milhões de pessoas, 6 milhões eram judeus que morreram nesses campos de concentração nazista. Então, o arianismo, o antissemitismo e o holocausto não são características do Estado fascista, só vale para a Alemanha de Hitler, só vale para o nazismo. E para encerrarmos, por que o fascismo cresceu na Europa? Meninos, vocês têm que lembrar que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, essa guerra não resolveu os problemas, agravou. Por quê? Porque os países que venceram a guerra, como Inglaterra e França, humilharam os países que perderam a guerra, como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. E a Itália sentiu-se traída pela Inglaterra e pela França, sentiu-se prejudicada. Resumindo, o final da Primeira Guerra Mundial tinha um país em crise, países humilhados, países duramente punidos e, obviamente, querendo vingança.
Então vocês podem observar que esse ambiente, esse desejo de vingança, devido às punições, às consequências da Primeira Guerra Mundial, foi um terreno fértil para a propagação de ideias que pregam o nacionalismo, que prega a guerra. Tá? Um discurso muito mais, até certo ponto, agressivo. Por isso que o fascismo cresceu muito. Fora um outro ponto. Vocês lembram que já tínhamos um país socialista no mundo. Já tinha ocorrido a Revolução Russa. A Rússia já era um país socialista. E o socialismo estava se espalhando pelo mundo. E onde tem regime socialista, a burguesia perde. Por quê? Porque todos os meios de produção, como bancos, empresas, escolas, fazendas, tudo pertence ao Estado. Então, praticamente, é um Estado que é socialista, a burguesia acaba sendo prejudicada, perde seu comércio, perde seu negócio, perde seus lucros, pode perder até sua vida. Então, imagina o seguinte, com a Revolução na Rússia, em 1917, o socialismo começou a se espalhar por todo o continente europeu. E aí os burgueses ficaram com medo do socialismo ser implantado em seu respectivo país. O que muitos burgueses fizeram? Eles começaram a apoiar um partido que pregava a luta contra o socialismo. Justamente qual partido? O fascismo. Uma das características do Estado fascista, que eu não expliquei para vocês anteriormente, é que todo Estado fascista ele é anticomunista. Ele prega a luta e a destruição do socialismo. Então, como o fascismo estava crescendo e o fascismo ele prega a luta contra o comunismo, os burgueses apoiaram, deram toda a base financeira para o desenvolvimento dos partidos fascistas. Por isso que eles chegaram ao poder nos países que nós falamos aqui. Tudo bem? Então não esqueçam, as rivalidades agravadas com a Primeira Guerra, a expansão do socialismo, o medo da burguesia com a expansão do socialismo e apoiando os estados e os governos fascistas para proteger do socialismo. E também a gente não pode esquecer os efeitos da crise de 29, desemprego em massa, falência, pobreza, violência urbana, tudo isso foi um terreno fértil para a expansão das ideologias fascistas e que vão levar o mundo para a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto que nós vamos ver mais na frente. Ok, meninos? Então aqui nós terminamos nossa aula, espero que tenha sido claro para vocês. Até logo, até a próxima.